Para o homem, Deus criou uma mulher. Capítulo 1, Fundamentação Bíblica. A comunhão originária. Encontramo-nos no primeiro capítulo de nossa obra. Voltando à proposta inicial, partiremos de um fundamento bíblico para a nossa reflexão. A palavra de Deus é clara. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei um auxiliar que lhe corresponda. Aqui não devemos entender por auxiliar apenas alguém que deva executar tarefas, como, por exemplo, aquelas do lar. Trata-se de um complemento. Depois de ter criado todas as coisas, Deus decidiu criar o homem, pois as Sagradas Escrituras ensinam que o homem foi criado à imagem de Deus, capaz de conhecer e amar seu Criador, que o constituiu Senhor de todas as coisas terrenas, para que as dominasse e usasse, glorificando a Deus. E o fez à sua imagem e semelhança. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Contudo, Deus concluiu que não era bom que o homem estivesse só. Deus não criou o homem solitário. Desde o início, Deus os criou varão e mulher. Sendo assim, esta união constituiu a primeira forma de comunhão de pessoas. O homem é, com efeito, por sua natureza íntima, um ser social. A saída encontrada por Deus Criador foi a de preparar-lhe um complemento. Deus não disse: vou criar 2, 3, 4, 5 ou mesmo várias mulheres para o homem, mas sim uma só. A partir da palavra de Deus, podemos dizer que ele não decidiu criar um homem que seja o complemento para outro homem, e muito menos 2, 3, 4 ou vários homens para um homem. Deus também não decidiu criar uma mulher que completasse uma outra mulher. Segundo a fundamentação bíblica, não se fala ainda da criação de 2, 3 ou várias mulheres para uma mulher. O Criador não disse nem mesmo que iria criar para o homem uma criança que o completasse ou o satisfizesse. Longe de tudo isso, Deus disse: vou criar para o homem uma mulher. Concluiu-se assim que não existem 2 ou várias mulheres para um homem, e nem mesmo vários homens para uma mulher. Existe sim, no plano da criação de Deus, uma mulher para o homem. Trata-se, então, do plano salvífico de Deus. Não é difícil concluir que Deus não criaria um homem para várias mulheres, e nem mesmo uma mulher para vários homens. Até nas culturas em que predomina a poligamia, existe uma que é a mulher legítima. Ela é considerada como a primeira entre todas as outras. Ela é a mulher oficial, por assim dizer. Contudo, a unidade do matrimônio significa a impossibilidade de uma pessoa ficar ligada simultaneamente por 2 vínculos conjugais. Por isso, a unidade opõe-se à poligamia. Na verdade, Deus fez um para o outro. Não fez o homem e depois da união matrimonial legítima, disse-lhe: agora eu quero que você se separe e arrume uma outra mulher. É por isso que muitas mulheres
depois que o marido morre, dizem: eu amei somente um homem em toda a minha vida. E concluem: só existiu um homem em minha vida, que trago comigo no meu coração até hoje. Assim, muitas viúvas tiram a aliança do dedo do marido e a colocam junto com a aliança que trazem na mão esquerda, como sinal de que não existiu e não existirá outro complemento para elas. Porém, são livres para se casarem de novo. A indissolubilidade é a impossibilidade da dissolução do vínculo conjugal, a não ser por morte de um dos cônjuges. Inclusive, na antiguidade, houve autores, como Tertuliano, que negavam a possibilidade de segundas núpcias para os viúvos, o que, porém, não correspondia à doutrina comum da Igreja. Por isso, no plano de Deus, continua a existir apenas um para cada uma. Se Deus decidiu criar para o homem uma única mulher, trata-se de um plano perfeito. Assim, o homem encontrará seu complemento somente naquela que foi formada para ele. Uma outra será apenas uma outra. Será uma qualquer, uma amiga, uma companheira, mas jamais aquela única que Deus criou para ele. Não será jamais a carne de sua carne e o sangue do seu sangue. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. O homem pode até mesmo querer mudar o plano de Deus e separar aquilo que ele uniu. Contudo, não conseguirá fazer, pois a união está no coração. Diz respeito a uma união interior. O matrimônio é o momento público em que esta aliança é confirmada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma carne. A confirmação dá-se diante de Deus. Isso significa uma aliança sagrada. Dessa maneira, do ato humano pelo qual os cônjuges se doam e recebem mutuamente, se origina também, diante da sociedade, uma instituição firmada por uma ordenação divina. Trata-se, então, de um compromisso assumido diante do sagrado. Portanto, é eterno. Da parte de Deus, eles estão unidos para sempre, porque desde o início já estavam unidos. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. No fundo, a união já se concretizou desde quando um foi criado para o outro. É por isso que o homem não deve separar o que Deus uniu. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o ser humano é chamado a não mudar o plano salvífico de Deus. Esta é a mensagem que todos os casais ouvem no dia do seu matrimônio. O que Deus uniu, o homem não separe. O conselho é dado pelo próprio Jesus Cristo. Vocês não devem separar o que Deus uniu, pois interiormente já estão unidos desde a criação do mundo. No entanto,
Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas desde o princípio não era assim. Na verdade, os dois, por mais que tentem, ou por mais que outras pessoas tentem, não conseguem alterar o plano de Deus. A separação é apenas exterior. Ao instituir o casamento, Deus formou sua natureza essencial, que é inalterável e imutável. No fundo, os corações são integrados. Ninguém consegue separar dois corações. Por isso, o divórcio é apenas uma saída exterior que não consegue separar a união interior feita por Deus. A aliança livremente contraída pelos esposos lhes impõe a obrigação de mantê-la una e indissolúvel. Se um foi criado para o outro, então somente encontrará seu complemento no outro. E complemento, neste caso, não é perfeição, pois os dois são diferentes um do outro. A partir dessas diferenças, eles podem se complementar ou não. Isso porque as diferenças geram intrigas e separações. O que fazer, então, quando o casal entra em crise? A via da reconciliação. O perdão